muito mais assim, esse muito mais assado, esse está muito mais endividado cozido, o outro não sei o que lá. Porque as descritivas, elas, quando ficam diferentes, elas saltam muito nos nossos olhos. Mas eu acho que esse é um princípio muito primário da gente agrupar coisas, né? E obviamente a gente começou por aqui, mas agora eu vou passar a bola para o Evandro para ele mostrar um pouquinho mais como se faz isso do ponto de vista estatístico e como isso, como a gente tem falado desde o começo, como isso pode sair de uma coisa univariada, ou seja, a gente olhar uma variável e ver como a descrição dela é diferente, ou a frequência dela é diferente, para entender como as variáveis interagindo entre si revelam outras coisas para a gente, o que num Power BI e qualquer dashboard é praticamente impossível, porque a gente só consegue, como o Bazan falou, olhar uma variável por vez, no máximo olhar a variável cortada por algum, certificada por alguma outra diferença. Então, agora é a aula de verdade. Obrigado, então, boa noite. Como o Felipe falou, eu sou o Evandro Lopes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais por causa desse início, né, que eu achei bem legal. Eu estou já nos últimos anos muito acostumado a dar aula mais para outro público, né? Fazia algum tempo que eu não dava aula mais para uma pegada mais de aplicação e tal, e assim, quando eu comecei a dar aula em MBA, na realidade, né, porque eu era de empresa. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou matemático de formação. Aí, quando eu acabei a faculdade de matemática, fui trabalhar com matemática, né, fui dar aula no cursinho e tal. Eu falei, poxa, eu não quero ser o Diago na minha vida, né? Aí fui bancário e tal, mas eu encontrei no varejo e aí fiz a carreira no varejo. Fiquei 29 anos no varejo, trabalhei em algumas empresas que são menores, né, Casa Centro, alguns que não existem mais, inclusive. Aí eu fui para o Walmart Brasil, inaugurei a primeira loja do Walmart aqui no Brasil. Eu fui funcionário 14 do Walmart. Então fiquei 4 meses nos Estados Unidos em treinamento lá, porque não tinha loja para a gente treinar aqui. O sistema do Walmart é totalmente diferente de qualquer coisa no mundo, né? Só funciona lá, só tem lá e tal. Então fiquei 4 meses lá, voltei, inaugurei a primeira loja, fiquei alguns anos, saí diretor regional de operações, aí entrei na CIC Casa de Construção para fazer a fusão, na verdade, junto com o Nível Madeirense. Fiquei os últimos 15 anos lá como diretor regional de operações. E aí, como eu queria fazer uma migração de carreira lá em algum momento, decidi fazer uma migração de carreira, eu voltei e fiz 2 ou 3 MBAs, voltei a estudar, fiz 2 ou 3 MBAs, depois fiz uma outra graduação, porque eu queria fazer mestrado, assim, estava com matemática, eu não queria fazer mestrado na matemática, né? Eu queria fazer mestrado em business, então fiz uma outra graduação também em economia. Aí fiz mestrado em administração e doutorado em administração. Aí eu fiz a minha migração de carreira, fui ser docente, pesquisador e consultor, né? E aí eu fiz meu pós-doutorado, e aí tem que ter uma sequência, daqui a pouco tem que fazer livre docência, e quem está na academia tem que dar sequência. Então, eu consegui conciliar a carreira empresarial e a carreira acadêmica até 2011. Em 2011 não dava mais, aí eu negociei com a empresa, fiquei indo até 2013. Aí fiz o meu processo de sucessão, formei uma pessoa que ficava no meu lugar na CIC, e aí saí, fiquei depois ainda 6 meses na consultoria, e aí me desliguei totalmente. Então desde 2013, nos últimos 5 anos, eu me dedico à docência. Então lá, quando eu comecei a fazer mestrado, eu dava aula em MBA, e assim, é uma pegada totalmente diferente, e é muito mais legal do que uma aula só teórica, que é o que eu estou dando hoje, né? Então, assim, o começo aqui já foi bem bacana, e eu, assim, porque o começo já foi legal, já foi assim, olha, eu tentei classificar para atitudinal, esse cara aqui anota, esse não anota, esse bem que é mais comportamental, mas ali foi declarado, né? Então a gente tem variáveis, né? O que são as variáveis? É como a gente mede o mundo, como a gente entende o mundo. Se eu falar muito, vocês param e me interrompem, tá? Porque de vez em quando eu me empolgo, então vocês dão, Evandro, retoma ali o ponto e eu vou voltar, tá? Fundamentalmente, a gente vê o mundo com os olhos, e na matemática a gente vê por variáveis, né? A gente vê por variáveis, né? O que é atitude? Então tem um paper de 1980 do Richard Bagossi, que é um cara que eu absolutamente adoro, um grande pesquisador de marketing, que ele em 1980 ele colocou um paper assim: o que é atitude, o que é comportamento? Qual a diferença desse negócio, né? Então a gente, em português, a gente está muito acostumado a falar: aquela pessoa tem uma atitude muito ruim, ela não deu passagem para o outro carro passar. Mas não foi uma atitude ruim que ela teve um comportamento negativo, um comportamento
ruim na minha ótica, né? Então, comportamento é quando eu tenho a ação. Eu vou lá e compro, eu vou lá e decido, né? Eu vou lá e troco, eu vou lá e chuto, ou eu vou lá e caso, né? Então, comportamento é uma manifestação. A atitude é um afeto. Eu gosto muito desse curso. Não sei se eu vou, porque está frio, está trânsito, está chovendo. Não sei se eu vou no curso hoje do Felipe, mas eu gosto muito. Eu recomendaria ele. Eu faria novamente se ele tivesse um módulo 2. Então eu tenho uma atitude que pode me levar a um comportamento. E é sempre uma declaração? A atitude é sempre um afeto. A gente pode coletar por uma declaração ou por outra declaração. maneira. Tá. Declaração. Tá. Sempre declarativo. Sempre declarativo, Né? tá. E por isso que a gente usa muito o questionário e a gente tem que facilitar a escala para a gente coletar adequadamente essa representação. Tá. Só que se eu perguntar o quanto você gosta deste curso, eu não sei exatamente o que você está pensando. Eu não sei se é do horário que ele tem, eu não sei se é da instalação, eu não sei se é da comida, eu não sei se é do tratamento do professor, se é do tratamento do coordenador, do Felipe, eu não sei se é do preço. E você vai me dar uma nota global, agrupada, não uma nota de 1 a 10. Quanto você gosta desse curso? Você vai me dar uma nota, que pode ser uma nota totalmente diferente da dela, porque ela está ancorando na qualidade da aula e não no preço. E você ancorou mais no preço. Então eu tenho que usar métricas desagregadas. Né? Então eu vou perguntar, vou colocar um questionário, dá uma nota de 1 a 10 para o curso lá da Sandbox em relação ao preço. Isso é me dá de 1 a 10. Sendo 1, o preço é muito bom, e 10, ou ao contrário, 1 o preço é muito ruim, 10 o preço é muito bom. Qualidade do professor, 1 é muito ruim, 10 é muito bom. A instalação, a comida, o equipamento, o conforto térmico, o acesso, o local, enfim. E aí eu vou ter, por meio de uma escala, a sua medida atitudinal. E aí eu vou conseguir por agregação. E aí, como eu sei que isso você consegue me dar de retorno tácito, firme, se eu perguntar, me dá uma nota, você atribui alguma coisa com base numa âncora. Se eu te der vários itens para você me pontuar e eu fizer a conta, eu sei que eu consigo comparar a nota que ele deu com a nota que ela deu com a nota que o Buda deu. Tá? Então isso que é mensuração, isso que é psicometria. É saber medir adequadamente para conseguir falar. A avaliação do curso é essa na média, dados os alunos. Se eu pedir uma avaliação, cada um dá uma nota. Se eu der 12 itens para você avaliar e eu faço a média, eu consigo saber a avaliação exata. A atitude, consigo mudar muito mais, com muito mais dificuldade. Comportamento eu mudo muito mais facilmente. Comportamento. Quem é que compra Omo? Quem é que faz compra no supermercado e compra Omo? Omo. Aí você chega lá no supermercado, tem um Ariel, leve 7 e pague 3. Você compra? Ou eu vou comprar Omo. Não, sou firme. E se tiver lá um leve 10 pague 1? Aí eu compro. Aí ninguém resiste. Por causa disso, você deixou de gostar do Omo? Não, eu mudo o comportamento. É muito mais fácil comportamento do que atitude. Atitude para eu mudar uma pessoa é difícil. Como é que eu faço isso? Como é que eu mudo o comportamento? Eu vou lá, olha, se você não usar cinto de segurança, eu te dou uma multa e 7 pontos na carteira. Coerção. Tá? Consigo mudar o comportamento. Então, coerção, atitudes de marketing. Marketing consegue gerenciar, mudar comportamento. Atitude é uma formação longitudinal. Leva muito tempo para eu construir a minha marca. Leva muito tempo para eu falar, para colocar no seu coração o Omo. E no coração dela está assim, se for Oriel leve 5, pague 3, eu sou Omo ainda. Então olha a atitude que ela tem forte com a marca. Isso demora para construir. E isso também marketing vai trabalhar, mas não é tão simples. Mas é recomendado a dermatologista. Por quê? Porque qualquer outro produto eu vou para dermatologista do dia para alergia. Ou não tem alguma coisa. Ou não tem alguma coisa. Omo deve ser feito. Omo é feito com pedras do Monte Olimpo moído e a baba de Cristo. Mas é sério. É alguma coisa. Tem. Eu acredito que tem. Eu sou assim com várias marcas também. Acredito que tem. Categóricas, isso muda muito fácil. Né? Então, renda é uma boa coisa para clusterizar por renda. Olha, hoje eu tenho uma renda, amanhã eu sou desligado lá da universidade que eu dou aula, eu perdi minha renda. Então, de um dia para o outro, eu fui de uma renda 10 mil reais para uma renda 0. E se eu declarar isso, mas eu não mudei minha atitude.
Provavelmente também não mudei meu comportamento ainda, né? Porque estou recebendo o seguro-desemprego, enfim. Então, variáveis categóricas, idade. Todo ano eu faço aniversário. Em algum momento eu vou para o clube dos 60, daqui a pouco, né? Vou para o clube dos 60. Aí eu vou desaprender tudo que eu sei? Não, então variáveis categóricas, principalmente as sociométricas, que são as sociais, idade, renda, escolaridade, elas explicam. Você consegue ver diferença de média nelas? Com certeza, eu vou mostrar vários testes de diferença de média, aqui, vários não, alguns pelo menos, tá? Você consegue ver diferença de média neles, mas eles explicam teoricamente muito pouco uma atitude e muito pouco um comportamento. Comportamento é explicado por atitudes, então quanto mais a minha atitude é favorável a um produto, mais eu tenho intenção de comprá-lo, mais eu comprarei. Mas atitude explica muito comportamento, mas marketing também explica e outras variáveis também explicam. Categórica explica muito pouco comportamento. Tá? O que explica são atitudinais. Tá? Então eu estava co-orientando uma doutoranda, faz uns 3 anos, e ela queria dar uma sequência no estudo que eu fazia, e ela queria entender o seguinte, se qual o efeito da embalagem, daquela tabela nutricional no processo de decisão de compra, dada uma característica lá pessoal. Né? Aí uma professora da banca falou, mulheres vão prestar muito mais atenção que homens. Não sei de onde está isso. E também é o seguinte, jovens vão prestar muito mais atenção nisso do que idosos. Por quê? Porque jovem presta mais atenção. Mas por que jovem presta mais atenção nisso? O que explica eu prestar mais atenção em tabela nutricional? É o meu envolvimento com esse assunto ou a minha idade? Eu posso ter um senhor de 60 anos e ter um alto envolvimento com o assunto nutrição e eu me interessar por ler vários rótulos, várias tabelas nutricionais de vários alimentos. Então, a demográfica, você pode falar o seguinte, eu consigo clusterizar e ver se no grupo de jovens tem uma grande quantidade de pessoas que têm essa característica? Isso é uma outra pergunta, mas não é esta característica que explica a atitude ou comportamento. Tá? Então, em psicometria, em medidas sociais, o que vale sempre muito fortemente é a atitude, porque isso está arraigado, isso foi construído com o tempo. Comportamento é legal a gente medir para ver efeito, mas efeito de atitude, efeito de estímulos externos, estímulos de marketing, né? E o categórico geralmente serve para a gente fazer a descrição de uma persona. A gente não pode usar proxy em grande medida, não devemos usar proxies, tá? Eu vou mostrar a diferença entre proxy e medidas agregadas, para tentar clusterizar. A gente tem que categórico ou demográfico? Categórico, tudo que dá categoria, então geralmente são os demográficos. Homem e mulher, uma variável categórica. Loiras e morenas, uma variável categórica. Renda, dependendo do como eu mensurar renda, é uma variável categórica. Se eu pegar quem ganha de um salário mínimo a 10, de 11 a 20, é uma variável categórica. Se eu pegar a renda, eu ganho 7.832 e ele ganha 11.674, deixa de ser categórica e passa a ser intervalada. Aí vira uma medida boa. Todas as mensurações que explicam comportamento, elas são contínuas, são variáveis contínuas. E atitude a gente mede por variável contínua. Né? Eu faço um questionário, te dou uma afirmação e falo, olha, avalia essa afirmativa entre 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente. Ou entre 1 e 7, ou entre 1 e 10. Tá? E aí eu tenho uma variável métrica, e aí eu consigo medir a atitude e ver quanto que a atitude influencia o comportamento. Tá bom? Então, no geral, variável é isso. Teste de diferença de média contra teste de agrupamento. Teste de diferença de média é quando a gente quer ver se uma variável categórica, se dadas as variáveis categóricas que eu tenho, eu consigo ver médias diferentes de alguma atitude, de algum comportamento de grupo. Isso é diferente de fazer uma clusterização, porque é uma visão univariada, né? E a clusterização é multivariada. Então vamos ver a diferença rapidinho. Bom, queria mostrar uma coisinha antes para vocês. Eu achei agora há pouco, é um paper que eu sempre mostro, né? A gente tomar muito cuidado com a vida, né? A vida não é simples. Esse daqui
é um paper que ele saiu publicado num periódico. Ele não é um periódico top, né? Não é dos top 5 ou top 10, mas ele é um periódico que quando existe uma gradação dada pelo Ministério da Educação, né? Uma área do Ministério da Educação que cuida de avaliação, processo de avaliação, ele tem um sistema de gradação, né? Então ele dá uma nota para os periódicos acadêmicos. Então esse aqui seria uma de nota máxima no Brasil, que a gente chama de classificação A1. É um periódico de alto impacto, ele não é um top journal, não é um dos melhores, não é um Nature, mas ele é um dos melhores do mundo. Ele tá pela classificação brasileira, ele é o top no mundo. Tá? Não tem nada que pontua mais para o pesquisador do que publicar num jornal assim. E esse cara aqui, o Franz Mercelli, ele é um médico que tem uns 180 papers publicados. Tá? Então ele é um pesquisador da área de medicina muito bom. E ele é nutrólogo. Ele estuda nutrição humana. Então ele fez, sei lá, graduação na medicina em nutrição, fez especialização em nutrição, residência em nutrição, mestrado em nutrição, doutorado, pós-doutorado, livre docente em nutrição. Tá? A vida do cara, ele tem uns 70 anos, então há 40 anos ele estuda nutrição humana. Tá? E ele pôs esse paper aqui, falando o seguinte, ó, consumo de chocolate, função cognitiva e prêmios Nobel. E publicou num top journal, num jornal muito importante. Então o resumo aqui dele é o seguinte, que quanto maior for o consumo per capita de uma população de chocolates, de quilos de chocolate por ano, mais prêmios Nobel por 10 milhões de habitantes aquela determinada nação tem. E ele publicou. E quando você publica, qual é o processo de publicação? Você faz a pesquisa, escreve o paper, manda para o jornal, o editor tem que aceitar, aí ele manda para o editor de área que tem que aceitar, ou um editor científico, depois o editor de área, e aí ele manda para pelo menos 2 revisores, que são doutores na área, professores na área. E eles vão rever o paper e podem rejeitá-lo, podem aprová-lo desde que o autor mude algumas coisas e podem reprová-lo. Esse processo leva até... Eu tenho um paper que está há 2 anos nesse processo. Tá? Mandei para um periódico internacional, peguei 3 avaliadores excelentes, que sabem realmente, pegaram todos os problemas que tinha no meu paper, e eu estou brigando há 2 anos para conseguir publicar. Tá? No extrato A1. Não é simples. Ele foi lá e publicou. Então passou por um processo de blind review muito forte. E ele publicou que, então, para a gente conseguir ganhar prêmio, quando eu vi esse trabalho, eu falei, fácil, vamos comer soufflé, eu vou ganhar prêmio Nobel. Então, assim, e aí depois a comunidade, quando leu, fez uma série de críticas, né, mandaram para o editor, enfim, e ele mesmo fez um outro paper, depois de 6 meses, fazendo uma retratação. Ele falou, olha, eu errei. A correlação existe, mas é uma correlação espúria. Então, o que explica prêmio Nobel? Consumo de chocolate? Não. Tem alguma outra variável subjacente que faz consumir mais chocolate, ou que explica o consumo maior de chocolate per capita ano, e também explica o cara ganhar prêmio Nobel, que é educação, e aí isso vem da renda. Então, se a gente pegar países com menor renda per capita, consomem menos chocolate, vão tomar menos leite A, vão, sei lá, gastar menos dinheiro com entretenimento de alto nível e vão ter uma escolaridade mais fraca. Tá? Até saneamento básico, enfim, e pega países mais desenvolvidos com uma renda maior, que tem mais condição de educação, vão ganhar mais prêmios Nobel e também vão comer mais chocolate. Esse tipo de erro acontece na academia, acontece na empresa. Acontece no meu modo de decidir como eu olho uma pesquisa. Tá? Então, o importante é a gente saber o que a gente brifa para o Instituto, qual o meu problema, o que eu brifo, e ver se o Instituto está me retornando alguma coisa razoável, teoricamente razoável. Tá? E para isso eu preciso saber mexer no SPSS? Não. Por isso que o nosso curso aqui não é uma aula de SPSS, não é uma aula de como manipular banco de dados. É uma aula de como você entender o que você tem que brifar e entender o que o Instituto está te trazendo. Porque eu tenho certeza, porque eu já
tive do lado de vocês. Eu era consumidor de pesquisa na CIC. Eu cuidava da área de pesquisa, eu cuidava de operação de loja e pesquisa de cliente. E a CIC ela faz parte de um grupo que o dono, que o acionista majoritário, gosta muito de pesquisa. Então a gente tinha uma quantidade de pesquisa bastante grande. E eu consumia muitas pesquisas de muitos institutos. Tá? E eu posso garantir para vocês que eu já vi clusterização clusterizar como vocês especializaram aqui, olhando variável demográfica e falando, olha, homem prefere que a loja seja mais quente, mulher prefere que a loja seja mais fria, e assim vai. Tá? Então eu já vi de tudo. Então o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que com técnica você consegue ver bastante coisa e que você tem que saber brifar e saber criticar o resultado. Tá? Porque senão você vai tomar decisões com base em informações que no PowerPoint estão lindas, mas que não têm uma boa estruturação, uma boa fundamentação. Tá bom? Acho que basicamente esse é o objetivo da nossa conversa hoje. Então vamos mostrar aqui um exemplo. Um exemplo de teste de diferença de média e para a gente falar um pouco de agrupamento, tá? Então eu vou abrir aqui um banco de dados para vocês verem no SPSS. Por que eu uso o SPSS? Porque grande parte das empresas, hoje está mudando bastante, né? Hoje, como tem alguns softwares poderosos de análise de dados de fonte livre, de fonte aberta, muitas empresas já estão internamente utilizando R ou Python, mas acho que mais o R por conta dos pacotes estatísticos, então o SPSS está perdendo um pouco de espaço. Mas ainda hoje, a SPSS é a maior fornecedora de soluções de análise de dados para empresas. Tá? E como as escolas de administração formam pessoas para as empresas, as escolas de administração também adotaram SPSS como ferramenta básica. Então, dificilmente, a não ser nas federais, que não tem orçamento já há muito tempo para comprar software, lá o pessoal tem que se virar com softwares livres, todas as outras instituições de ensino superior, ou a grande maioria delas, nos cursos de administração e estatística e métodos multivariados hoje faz parte do currículo, tem que ter, né? As escolas de administração usam o SPSS, então por isso que eu uso o SPSS, porque didaticamente é legal na sala de aula e para a empresa é o que mais facilmente a gente encontra nos departamentos de pesquisa, nos departamentos de marketing, tá bom? Mas não necessariamente a gente precisa usar o SPSS, tá? Então vou pegar aqui exemplo de análise. Então esse aqui é o... Alguém já viu o SPSS antes? Não? Nunca viram? Buda viu? Não, tá. Então o SPSS é a abreviação de Special Package for Social Sciences, então pacote especial para ciências sociais, né? Statistical Package, perdão, não é Special, Statistical Package for Social Sciences, então pacote estatístico para ciências sociais. E é uma ferramenta bastante simples de ser manipulada. Qual que é a diferença básica dela para o R? Do ponto de vista de output, nenhum. Do ponto de vista de operacionalização, aqui ele é clicar em ícones. O R você tem que fazer um script, né? Você tem que entender um pouco de programação. Ele vem com uma base Fortran, então tem que entender um pouquinho de linguagem de programação. Faz o script, mas o output é exatamente igual. Esse aqui é um pouco mais visualmente mais agradável, mas do ponto de vista de qualidade de dado, tão bom quanto, são totalmente equivalentes, tá bom? Existem outros softwares gratuitos, mas o R está crescendo bastante. Então, como é que funciona o SPSS? Ele tem uma carinha de Excel, ele trabalha em 3 abas na realidade, tá? Primeira aba é a visualização do dado, a segunda aba é a visualização da variável. Então a primeira aba de visualização do dado, ele é a cara de um Excel, tanto é que a gente importa, a gente faz a tabulação dos nossos dados no Excel, então transporta o dado da coleta que a gente fez para um Excel, sempre assim, cada linha é um respondente, cada coluna é uma variável manifesta. Eu acho que vocês já, pelos slides que eu vi das aulas passadas, variável manifesta aquilo que você consegue me declarar, então é um item do meu questionário, um item da minha escala, e variável latente é agrupamento das variáveis manifestas, você não consegue declarar, então eu tenho que medir por meio das variáveis manifestas. Tá?
Então eu tenho cada coluna uma variável, cada linha é um respondente. Então essa é a primeira aba, é a cara do Excel. Fica mais fácil de entender a composição do banco quando eu olho a visão da variável. O que eu tenho aqui nessa abinha? Eu tenho o nome que eu dou da variável, geralmente a gente dá nomes curtos para facilitar os outputs não ficarem muito longos, mas eu consigo colocar a label, o rótulo. Né? O que é o rótulo? O rótulo, a gente coloca aqui, geralmente o que a gente colocou no questionário para o respondente avaliar. Tá? Então eu vou pegar aqui a label, vou aumentar aqui um pouquinho. Então eu tenho aqui no meu exemplo algumas variáveis manifestas. Então eu tenho um grupo de variáveis manifestas para medir um determinado construto. Então, ó, eu prefiro produtos e alimentos sem agrotóxico porque eles respeitam o meio ambiente. Eu compro produtos orgânicos porque eles são mais saudáveis. Eu estou disposto a pagar um pouco mais por produtos e alimentos. Então, assim, preocupação com produtos ou preferência por produtos ecológicos ou saudáveis. Tá? Uma outra variável, IRS, IRS 1, 2, 3, 4. Então, eu prefiro produtos e alimentos sem agrotóxico. Não, isso aqui, IRS. Quando o varejista promove a sustentabilidade, eu recomendo para meus amigos. Quando o varejista trata seus funcionários com justiça, ganha minha preferência. Um varejista que faz campanhas sociais deve ser priorizado e recomendado. Então, a intenção de recomendar o varejista. Eu fiquei com dúvidas. A pergunta que está sendo feita, eu sei que não é o momento, talvez, mas assim, eu prefiro produtos e alimentos sem agrotóxicos porque respeitam o meio ambiente. Não é pior do que só perguntar, eu prefiro produtos e alimentos agrotóxicos e depois tentar entender o porquê? O ideal é você sempre separar, nunca ter duas condicionantes numa variável. Tá? O ideal é sempre cada variável eu ter uma condicionante. O porquê você geralmente não consegue colocar num questionário. O porquê ele é uma fase anterior, qualitativa, né? Então eu vou descobrir os porquês de um pequeno grupo e depois, com esses porquês teóricos, eu coloco um questionário e vejo se isso se reflete na população. Tá? Então sempre, observação perfeita. Uma variável tem que ser única e os porquês e comos vêm da quali. Aqui é só relação, tá? Só métrica. Então, fases quantitativas não vão... Problemas quantitativos, problemas de como e porquê não são respondidos em quant. Qual o efeito, qual o impacto, qual a influência, o que explica, isso é feito em quant. Tá? Comos e porquês sempre quali. Então, a pesquisa quant, acho que o Otávio deve ter batido bastante nisso, ela vem com uma pesquisa completa. Ela vem de levantamento teórico, vou ver o que já se sabe sobre esse fenômeno. Se tem pouca literatura, ou se a literatura não é adequada para o meu fenômeno, eu faço uma fase quali, e aí tem as técnicas quali, que eu sou a pior pessoa do mundo para falar, mas tem grupos de foco, tem entrevista em profundidade, tem whatever, né? Tem um monte de técnicas, né? Qualitativas, e aí essas qualitativas vão me dar insights para eu colocar no meu quant e aí eu vou fazer a medida. Tá? Uma coisa que eu falei para vocês é o seguinte: matemático ele não é criativo, nada é criativo. Tá? Então, matemático ele é pragmático. Tá? Então, por que eu fui para métodos quant? Porque eu não sou nada criativo. Tá? Eu sou... E é muito mais simples. Por quê? Porque eu tenho um livro lá que fala o seguinte: se π menor que 5, rejeita H0, isso não existe. Não tem relação. Evandro, mas não tem. Se π menor que 5, não tem. Tá? O qualitativo, ele vai falar, bom, mas numa outra situação, pode ser que tenha. Né? Então é uma cabeça mais aberta, só que é muito mais difícil. Depende muito mais do talento da pessoa. Então, dica 2 é para você colocar no que sobrou da aula do Evandro, de repente. Tá? Técnicas qualitativas são muito mais difíceis do que quantitativas e os institutos têm que ser muito mais rigorosos e competentes para tocar quali. Tá? Quant, você fala assim, me dá o output que eu quero ver. Pi está com menor que 5 aqui, você aceitou. Por quê? Pronto, você já tem o guideline na mão. Quali não, está na mão do avaliador. Está na mão do cara que está conduzindo o grupo de foco, está no cara que está construindo o formulário, o roteiro semi-estruturado da entrevista em profundidade, está na mão do cara. Aqui não.